saúdo a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor. É uma alegria imensa, é muito bom estar na presença do Senhor nesse dia, para junto com você participarmos de mais uma porção da palavra de Deus. Esta palavra que nos dá força, que nos dá graça, que nos dá condição de superarmos os momentos difíceis na vida, no qual o povo de Deus passa aqui na terra. E nesse momento nós estaremos entrando diante da presença do Senhor para nos alimentarmos deste pão e bebermos desta água que nos fortalece para chegarmos lá na frente com a bandeira da vitória. E eu te convido para participar comigo de uma porção da palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Na carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, estaremos lendo de 4 a 7, que diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Glória a Jesus. É a palavra de Deus na qual nós estaremos meditando nesse dia, na carta de Paulo a Filemon, sobre 3 personagens que se destacam nesse texto. O apóstolo Paulo, um servo da igreja de Colossos, chamado Filemon, por sinal, um servo muito abençoado, um homem rico da cidade de Colossos, que possuía muitos escravos, muitos bens, mas que a igreja do Senhor congregava na sua casa. A igreja dos Colossenses congregava na casa de Filemon. E esse homem tinha muitos escravos. Naquela época era normal ter escravos. E um dos seus escravos, então, por algum motivo, se rebelou contra ele, o roubando e cometendo a fuga, fugindo da casa de seu senhor. Não sabemos o motivo, a Bíblia não relata. E esse escravo, jovem escravo, se chamava Onésimo. Esses 3 personagens, estaremos meditando sobre eles: Paulo, Filemon e o escravo jovem Onésimo. Glória a Jesus. Querido, esse jovem fugiu ao roubar o seu senhor. Saindo de Colossos, ele foi desesperadamente, sem rumo, e parou em Roma, certamente na capital. E o dinheiro foi se acabando, aquilo que ele havia furtado de seu senhor. E por ser um escravo, ele era conhecido, porque naquela época os escravos tinham uma marca, e na cidade ficava difícil a sobrevivência. Então aquele jovem rapaz começou a passar necessidade, imagino eu. Então na cidade de Roma ele tomou conhecimento que havia um homem cristão chamado Paulo, no qual ele ouvia muito falar na casa de seu senhor, em Colossos. E então ele propôs no seu coração procurar esse homem para que o ajudasse, porque a dificuldade estava grande para ele. E então, desesperadamente, imagino eu, ele vai ao encontro de Paulo, a uma casa alugada. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Em Roma, onde estava cercado de oficiais, guardas, mas onde também tinha liberdade para receber a visita dos irmãos,
pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. Então, num determinado dia, chega lá um jovem, e Paulo não conhecia aquele jovem escravo, e ele entra de porta dentro querendo falar com Paulo. E conhecendo Paulo, Paulo lhe expôs a palavra de Deus, pregou para ele o evangelho de Jesus Cristo, no qual então ele se converte ao evangelho. É aí que começa a história, aí que começam os fatos, desenrolar o porquê que Paulo escreveu essa carta a Filemon, um livro que contém apenas um capítulo, após a conversão daquele jovem escravo chamado Onésimo. Paulo percebe que o aquebrantamento vem naquele coração, e aquele jovem começa a se interessar pela palavra de Deus, e de vez em quando estava ali na prisão juntamente com Paulo, onde Paulo expunha a eles a palavra de Deus e anunciava a vontade do Senhor em sua vida, e ele revelando a Paulo que era servo, que havia sido servo de um senhor chamado Filemon, da cidade de Colossos. Então Paulo entende que aquele jovem escravo havia fugido da casa do seu amigo, onde a igreja dos colossenses congregava. Aquele jovem, outrora, era um escravo na casa de Filemon. Então Paulo começa a trabalhar com aquela vida, explicando a ele o evangelho, a vontade de Deus na sua vida. Irmãos, então Paulo, propõe no seu coração, começa a trabalhar com aquele jovem, mostrando a ele a necessidade dele se redimir, de voltar a Colossos, de fazer um concerto com o seu Senhor, que por sinal era um servo de Deus abençoado. Então Paulo propõe no seu coração escrever uma carta a Filemon, pois Paulo conhecia que estava diante de um irmão honrado por Deus, que exercia e que exercitava o dom do amor fraternal. Assim era Filemon, como está registrado em Filemon capítulo 1, versículo de 8 a 9. Paulo, ele reconhecia que estava diante de um irmão honrado por Deus e que exercitava o amor fraternal, como está registrado em Filemon capítulo 1, versículo 8 e 9, quando diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo podia usar de autoridade naquele momento, mas Paulo conhecia bem quem era aquele varão, apesar de não exercer nenhum ministério, mas era um homem de coração aberto, era um homem amoroso na igreja dos Colossenses. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Paulo, então, irmãos, ele se sensibiliza pela situação do jovem escravo Onésimo, como está registrado em Filemon, capítulo 1, versículo de 10 a 11, que diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre as minhas algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo sabia do que estava falando. Aquele jovem havia passado por um processo de transformação, já não era mais aquele escravo rebelde, era um servo de Deus, humilde, aquebrantado na presença do Senhor. Glória a Jesus. Nesse momento, Paulo intercede por Onésimo para que não fosse punido severamente. Porque naquela época era normal, as leis romanas davam autonomia ao dono dos escravos de punir os servos com rigor.
especialmente aquele escravo que roubava e que fugia da casa de seu senhor. Glória a Jesus. Em Filemão capítulo 1, 12, Paulo então escreve a Filemão, intercedendo por Onésimo, para que não fosse punido severamente, como está registrado, quando ele diz: eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, como meu próprio coração. Observa bem que Paulo mostra então a Filemão a transformação do escravo convertido, e Paulo envia novamente a Filemão, e falando para Filemão: receba-o como se fosse meu próprio coração, como se fosse a mim mesmo, como se fosse as minhas entranhas. Paulo não queria que aquele jovem recebesse a pena que merecia, por ter percebido que realmente de coração ele havia aceitado o Senhor Jesus. Mas Paulo conhecia as leis romanas, que eram severas para os escravos que desobedecessem, que se rebelassem contra o seu Senhor. Então Paulo intercede por Onésimo, aquele jovem escravo que havia se convertido ao Evangelho. Mas Paulo conhecia também o seu amigo Filemão, que era um homem bondoso, misericordioso, e que Paulo entendia que se ele intercedesse por aquele escravo, poderia ser que ele usasse de misericórdia. E assim Paulo fez, mostrando que aqueles acontecimentos foram necessários para que Onésimo tivesse um encontro com o Senhor Jesus, como está registrado em Filemão capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo suplica em favor de Onésimo, pois Paulo sabia que as punições seriam severas, poderiam ser severas. Então ele suplica em favor daquele escravo. Eu quero frisar aqui, queridos, o amor fraternal, o cuidado para com a vida que diante da sociedade parecia não valer nada. É isso que eu quero frisar nessa passagem, nessa reflexão, nesse momento. O amor de Paulo para uma pessoa que diante da sociedade não tinha valor nenhum, pois se tratava de um escravo, um homem menosprezado pela sociedade, que ninguém poderia fazer nada por ele. O amor fraternal, ele é maravilhoso, irmão. E o Senhor quer implantar esse amor em nossos corações. Mas nós temos que aprender a sentir a necessidade do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso semelhante, independente de cor, raça, cultura, poder aquisitivo. A vontade de Deus é operar em nossas vidas através do seu Espírito, nos unindo em um só coração. Então Paulo suplica em favor de Onésimo, assumindo todos os prejuízos que aquele servo poderia ter dado ao seu Senhor, dizendo, como está registrado em Filemão, carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz: se portanto me consideras como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo,
de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Mas Paulo estava se sentindo, irmãos, desgastado. Paulo estava se sentindo abatido, pois estava há muitos dias, há muito tempo aprisionado, já estava com a sua idade avançada, com desejo de estar com os irmãos. Então ele se sentia abatido pela falta de liberdade. Queridos, quantas vezes nos sentimos assim, como estava o apóstolo Paulo, abatido, muitas das vezes. Parece que as nossas forças espirituais se esgotaram, se foram, diante de tanta luta, tanta dificuldade, tanta batalha. As dificuldades, as aflições, os apertos, as decepções minam nossa resistência. Glória a Jesus. E nos sentimos desanimados diante de tanta aflição. Era exatamente assim que o apóstolo Paulo se sentia naquele momento. Muitas das vezes, querido, sentimos que estamos a desfalecer. Como está registrado na carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, versículo 20, quando Paulo escreve, mostrando justamente a sua fragilidade, a sua necessidade, a sua carência de calor humano. Ele nos revela nesse versículo, no versículo 20, quando ele diz: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Ele pede para que Filemão o reanime, o alegre com aquela postura, poupando aquele escravo, desertor, mas que havia se convertido. Irmão, somente o amor que vem do coração de Deus, o amor fraternal, o amor entre irmãos pode causar isso. Paulo assume todas as dívidas. Paulo se coloca em condição de pagar tudo que aquele servo, sem valor nenhum diante da sociedade, devia a Filemão, o seu senhor, um homem rico da cidade de Colossos. Paulo se dispõe a pagar. Irmão, esse amor maravilhoso, esse amor profundo é que nós necessitamos. E no versículo 20 nós vemos que o apóstolo Paulo, ele suplica a Filemão, porque também estava desgastado, apesar de ser um líder, ser um apóstolo, mas estava desgastado, estava se sentindo muitas das vezes triste, solitário, precisando de calor humano. E ele sabia que Filemão tinha carinho, tinha amor, tinha apoio, tinha uma palavra vinda do coração de Deus para transmitir para ele. E então ele fala: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Ele pede para que Filemão, através de uma atitude, alegrasse o seu coração, pois ele se sentia abatido. Glória a Jesus. É em momentos de fragilidade que carecemos de alguém que venha reanimar o nosso coração no Senhor, irmão. Como aquele servo abençoado que era usado por Deus no exercício do amor fraternal, Filemão de Colossos. Glória a Jesus. Paulo tinha certeza, Paulo não tinha dúvida de ser atendido, pois Paulo conhecia o testemunho daquele irmão. Exatamente o que Deus quer de nós
Deus quer que tenhamos testemunho de boas obras, de caridade, de perdão e misericórdia. Irmãos, estaremos lendo em Filemão capítulo 1, versículo 21, a certeza que Paulo tinha acerca daquele servo abençoado na igreja de Colossos, de que seria atendido e que ele trataria, ele cuidaria daquela ovelha preciosa que antes, outrora, ela não passava simplesmente de um escravo, mas que agora era um jovem abençoado, fervoroso na presença do Senhor. Está registrado assim: certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou te pedindo. Filemão capítulo 1, versículo 1. Paulo tinha certeza que as boas obras daquele homem, daquela ovelha obediente, Filemão, alegraria o seu coração. Hoje sentimos falta, irmãos, de servos como Filemão, que se dispõe a buscar e a exercitar o amor fraternal. Sabemos que não é fácil, mas há uma necessidade. E as almas carentes clamam: onde estão os paramédicos espirituais? Onde estão aqueles dispostos a transmitir vida aos que estão enfraquecidos, sem ânimo, sem forças? Onde estão aqueles que estão prontos a dar sua vida para levar vida a outras pessoas? O Senhor Jesus nos diz, em João capítulo 15, no versículo 12 a 14, o Senhor Jesus nos fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E eu te pergunto, quer ser amigo de Jesus? O convite está posto pelo próprio Senhor Jesus. No versículo 14 de João capítulo 15, versículo 14, ele diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Glória a Jesus. A vontade de Deus na nossa vida, o mandamento de Jesus na nossa vida é que nos amemos uns aos outros, que nós devemos amar o nosso próximo, o nosso irmão, como a nós mesmos. Antes de dirigirmos uma palavra mal falada, pensarmos se era aquilo que gostaríamos de receber. Irmão, nesses versículos, o Senhor Jesus relata como podemos nos apegar do amor genuíno. O amor genuíno é dar a nossa vida, a nossa vontade, aquilo que amamos neste mundo, para os amigos. Precisamos ter atitude de abnegação e de obediência. Essa é a vontade de Jesus em nossas vidas, que é um fruto autêntico de um cristão. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas. A vontade do Senhor em nossas vidas é que tenhamos vida e paz em nós, para compartilharmos com aquele que tem falta. O amor fraternal é um amor que une os irmãos e une os amigos. Não é aquele que dissemina a contenda, não é aquele que fere, não é aquele que machuca, que maltrata, que magoa. Mas antes de dirigir uma palavra ao irmão, pensa se você gostaria de ouvir o que você fala. Por muitas das vezes ferimos ao Senhor, voltando com respeito com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Irmãos, o dia que nós entendemos, nós veremos a glória de Deus mais de perto em nossas vidas, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, porque o Senhor vai ver em nós o verdadeiro amor,
e o Espírito Santo vai ter mais liberdade em nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. O amor fraternal é o amor que une os irmãos e amigos. Quando realmente amamos uns aos outros, revelamos o amor de Deus em nossas atitudes. Quando realmente amamos, as suas atitudes falam por você. Como está registrado em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5. Observa bem, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Esse é o verdadeiro amor, a verdadeira essência que vem do coração de Deus, que Deus quer para o meu coração, para o seu coração, para o nosso coração. Precisamos entender a vontade de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes temos dificuldade de entender a vontade do Senhor em nossas vidas, queridos. E a vontade do Senhor é essa, que nos amemos de coração, que aceitemos a sua vontade. O amor fraternal, irmão, se expressa em ações. O amor fraternal, ele é expresso em ações. Não é simplesmente com palavras. Não basta dizer que amamos uns aos outros. Precisamos mostrar amor na forma como resolvemos os nossos conflitos. Não resolvemos os nossos conflitos, colocamos mais lenha no fogo, incentivando, disseminando, conversando fiado, contando conversas atravessadas que foi encontrada na esquina. Não, mas o verdadeiro amor é aquele que você sofre no seu silêncio, você se torna pacífico, você se torna misericordioso. Queridos, nós precisamos mostrar amor na forma de como resolvemos os conflitos, perdoando as ofensas e cuidando dos mais necessitados. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Amor fraternal, irmãos, é prática. Como está registrado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor fraternal. É o amor que Deus quer na nossa vida entre irmãos. É o amor sincero que vem do coração de Deus para o nosso coração. E nós temos tido dificuldade para entender isso. Mas o dia que nós entendemos, então, sim, desfrutaremos de momentos maravilhosos, preciosos na presença do Senhor. Entenderemos qual é a verdadeira vontade de Deus em nossas vidas. Deixaremos muitas das vezes de sermos vaidosos, presunçosos e arrogantes, porque a vontade de Deus em nossas vidas é que tratemos o nosso próximo, o nosso semelhante como a nós mesmos, mortificando a nossa natureza, as nossas vaidades, o nosso eu. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Esse é o amor que precisamos para que sejamos felizes. E então nos sentiremos fortalecidos na graça do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer nos fortalecer, mas muitas das vezes ficamos manquejando. É porque não temos cuidado nas nossas palavras. Ferimos sem pensar, falamos palavras sem sentir a dor do nosso próximo. Agimos de forma sem compaixão. E o Senhor se entristece com isso, irmão. É momento de mudança, é momento de mudarmos a situação, de vivermos um genuíno evangelho,
vivemos um evangelho que realmente agrade o coração do Senhor Jesus. E que o Senhor possa continuar falando no seu coração, no meu coração, no nosso coração, para entendermos a sua vontade e vivermos em verdadeiro amor, não somente um amor de palavra, mas vivemos com a nossa vida. Essa é a vontade de Deus, e que Deus possa continuar te abençoando, a você e todos os seus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia.